Estamos iniciando o Alerj Revista. Estão comigo no programa de hoje o jornalista, roteirista e ator Eike Leon, que traz à cena o poeta Manoel de Barros para o público infanto-juvenil. Na nossa roda de conversa, vamos saber mais sobre o ECA Digital e as mudanças que passam a integrar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem fala sobre esse tema é a advogada Márcia Bezerra, com a atuação voltada para a inclusão e garantia de direitos. Os desafios da IA seguem em todas as áreas e já é uma realidade. Quais as influências da IA na moda? A jornalista, empresária e empreendedora Bia Wilcox está por aqui conosco e trata desse tema com a gente. Que bom ter vocês por aqui para a gente falar de assuntos muito legais. A gente vai falar de teatro, de ECA Digital e de IA, né, Bia? IA entrou e ficou. Só se fala nisso, né? Não Parece é? tema único. Ninguém fala de outra coisa, é tudo IA. É verdade. Tem IA no teatro? Já tem IA no teatro? Tem IA no teatro. Aike. Tem IA no teatro, mas ainda é um assunto em tensão. É um tabu, não é? É um tabu, é um assunto tabu. em tensão. Uhum. Porque o teatro, a cultura de maneira geral, Sim. né? Como tem IA na dublagem, por exemplo, né? Que é uma questão super delicada, porque é o trabalho das pessoas, né? Então, a IA dubla as coisas e os dubladores que estudaram para isso, que, né? No audiovisual de maneira geral. Então, no campo criativo, né, da arte e da cultura, é um assunto em tensão. É verdade. Rogério, isso dá um programa inteiro. Com certeza. Né? Porque no Rio Innovation Week do ano passado a gente falou sobre isso, é uma coisa que encontra muita resistência na arte e na cultura e não tem como lutar contra. Eu digo que os artistas, sem querer, estão formando aquele bloco, eu chamo de neoludismo. Lembra do ludismo, da Revolução Industrial, que as pessoas eram contra? Porque chegou. Então, a gente tem que saber o que fazer com isso da melhor maneira, mas não tem como lutar contra. Não Exatamente. Assim como redes sociais, tudo isso que foi entrando na nossa vida virou um caminho sem volta, né? Eu acho que no direito também isso acontece. Mas a gente tem que viver essa revolução e dentro do direito a gente precisa se adequar a esse novo mundo, né? Sim. Por isso a importância do ECA Digital. Exatamente, porque não dá para a gente excluir, a gente tem que complementar, não é isso, Bia? E o direito está tendo problemas seríssimos, né? Estou lembrando daquela história daquelas advogadas no norte do país, não é? Nossa, que loucura, por causa dos prompts, Sim, né? Que loucura, elas tentaram enganar o uso indevido. Não exatamente. É tentar aprender a usar a favor da gente, né? Como tudo precisa vir a favor da gente. E você tem uma afirmação, Bia, que diz: não existe mais separação entre cultura, tecnologia e negócios. Como é que você sustenta isso? É difícil, porque a cultura é sempre... A cultura é um espaço de resistência, é um espaço de autenticidade, de criatividade, a gente sabe disso. Então, eu acho que ela anda junto exatamente porque ela é o contraponto. Na medida em que ela é o contraponto, ela está ali caminhando junto com a tecnologia e com os negócios. Agora, a tecnologia e negócio não tem nem mais como separar muito, né? Porque... Eu estudo empreendedorismo, eu falo de empreendedorismo, então, na verdade, quando se pensa em empreender e o mundo hoje tem muitas dores a serem solucionadas, você está buscando solucionar uma dor de alguém, de um nicho, de um grupo, até da humanidade inteira, né? Então, quando você cria uma solução que resolve uma dor, você está empreendendo e está inovando, aquilo ali é inovação. Sim. Então, na verdade, isso vira negócio. E aí hoje já se discute, a gente já pensa no empreendedorismo não limitado àquele empreendedorismo digital das big techs ou das small techs, né, das empresas que são digitais, mas do empreendedorismo que eu digo de vida real, que continua existindo. A gente nunca vai deixar de precisar de bar, de restaurante, de quem monte um teatro, de quem monte um... Enfim, a gente precisa desse empreendedorismo. E tem um empreendedorismo que eu particularmente olho me debruço, que é o empreendedorismo de impacto, que é aquele em que você vai tentar solucionar questões sociais, questões ambientais. E esse tem que ser olhado, né? E a gente tem que se preocupar com isso. E aí, falando um pouquinho dessa coisa de IA, que foi por onde você começou, eu acho que você falou até de um artigo meu que eu falo de moda, a IA, em todas as áreas, trouxe muita abundância. Tudo é muito. A gente só esquece que precisa de data center e de infraestrutura para sustentar tanta produção. Como toda tecnologia que chega, você precisa se adequar a essa realidade que vem. E a proposta da IA, teoricamente, dizem que eu não sei se é bem isso, mas é o que a gente escuta, que é minimizar os erros humanos. Isso procede?
Ah, de certa forma, sim. Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada por inovação e por tecnologia. Só que eu acho que tem que ser usada não só com parcimônia, mas com sabedoria. Eu ia dizer com inteligência, mas aí já tem inteligência artificial, enfim, não quero confundir. Mas tem que ser usado com sabedoria, né? Na verdade, eu sou uma pessoa também de educação e hoje eu tenho sócios e a gente tem estudado uma maneira de trabalhar, você falou em letramento, Márcia, assim, a questão do letramento na IA. Especialmente na escola básica, por isso quando você falou em ECA digital, eu falei, oba, porque isso é super importante que você está tocando, essa questão do letramento é fundamental. Exatamente, porque na verdade o que a gente está querendo, o que a gente já está fazendo é criar na verdade é um agente, né? É como se fosse a IA dos alunos, que esteja dentro dos limites da ECA digital, da LGPD, da Constituição Federal, da nova BNCC, enfim, o aluno vai poder brincar ali ou usar, mas a gente sabe, os pais um pouco mais tranquilos, as escolas também, de que existem alguns limites que eles vão ser barrados ali, né? E, na verdade, esse é o grande barato, e assim, acho que eu quero ouvir até vocês sobre isso, não sei se vocês já viveram isso. Existe uma coisa de que, não, você está perdendo a sua agência, você está terceirizando o seu cérebro. Sim, se não souber usar, terceiriza mesmo. A gente se acomoda e a gente não busca mais nada que a gente não pergunte para a IA como é que faz. Pois é, esse era um dos pontos que eu queria conversar com você, sobre os malefícios. Que entre eles a gente vê a questão do desemprego, como está sendo colocado, um desemprego estrutural por conta disso, e a disseminação da desinformação. Então, você acha que tem a questão do letramento, que você falou, muito bem colocado, mas o que a gente pode fazer para não entrar nessa seara? Por exemplo, da desinformação, que eu acho que isso, de fato, é um perigo. Você tocou num ponto muito importante. Na verdade, eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. A gente tem que trabalhar com educação. Todo lugar que eu falo, onde eu palestro, onde eu falo, eu sempre digo, educação é a única luz no fim do túnel. E arte e cultura. Sempre. Porque é onde você consegue formar, né? Então, na verdade, o garoto entender... Primeiro lugar, eu acho, aí vem o direito também, né? Eu também sou advogada, não exerço com a Márcia, mas assim, que exerço de uma outra maneira, mas não faço contencioso, enfim. É entender que existe o limite da lei, que existe o que é legal e o que é ilegal, que existe crime. Não dá para fazer o que está afim sem consequências. É isso aí. Né? Isso com ou sem IA. Eu tenho visto casos de bullying muito sérios em escolas particulares aqui do Rio de Janeiro que me assusta. Eu falo, isso é falta da garotada perceber e entender que assim, não dá, existe um limite. Eu hoje uso a IA de uma maneira que eu acordo todo dia tendo a certeza de que eu sei mais um pouco do que ontem. Porque eu usei a IA para aprender, eu usei a IA para entender. Eu fiz uma prova em muito pouco tempo, eu lembro que tinha uma bibliografia extensa, eu não conseguia ler tudo, eu estava trabalhando, a minha mãe fazendo exames, sabe, assim, tudo junto. Eu fui lendo, eu fui pedindo a IA, colocando os PDFs na IA, pedi a ela para fazer resumos inteligentes para mim, levantar, fazer um destaque dos pontos altos, do que o autor tinha dado de opinião. Dei o prompt certo, ela me apresentou todos os livros que eu deveria ter lido, acho que eu li 1 ou 2, eram 7. Olha. E aí eu comecei a discutir com ela, aí eu comecei a pensar, coloque para mim questões que podem ser abordadas na conjunção desses livros. Ela colocava, e faz, eu fui, mas não é assim, mas não é assim. Eu lembro que a prova era numa universidade, na UF, em Niterói, e eu fui trocando ideia com ela na ponte, sabe aquela coisa de última hora? Foram 4 etapas de prova acadêmica, e eu fico assim impressionada porque eu soube usar a IA de tal maneira e eu estava, teoricamente, enferrujada perto da garotada com quem eu estava ali concorrendo. Eram 25 vagas e tal, e eu tirei primeiro lugar. Agora, falando em IA na moda, que a gente queria falar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, antes da gente entrar especificamente na IA na moda, eu queria que você falasse um pouco do que é para você, como você tem visto a moda contemporânea. Eu estava conversando sobre isso, né, antes da gente entrar. Na verdade, a gente tem algumas coisas paradoxais em relação à moda. Eu não sou um especialista em moda, mas eu acho que moda é um assunto que pertence a todos nós. Claro. Porque é a imagem que nós estamos vendendo, entre aspas. É o que a gente, como a gente quer ser vista, é a nossa comunicação com o mundo. Com certeza. Né? Como a gente se veste. E eu acho que moda está longe de ser só a blusa que eu visto ou a calça que eu coloco. Eu acho que aliás, é além, é um comportamento. É além, né? é um comportamento. Eu acho que moda é um comportamento, né? O que eu vejo da moda hoje é o seguinte, o paradoxo é esse. A IA oferece abundância. A IA oferece excesso.
tudo é muito abundante. E aí eu vou além da IA, a hiperconectividade, as redes sociais, aquele excesso de conexão que te tira um pouco até a agência. Você acha que você está escolhendo tudo, você acha que, poxa, você está ali nas redes sociais e está, pô, achei o que eu queria. Não, você foi achado, você não achou. O algoritmo, foi induzido, né? Foi induzido. O algoritmo te leva, te apresenta o que ele quer. Isso. Então, para mim, a moda hoje, ela passeia entre uma estética algorítmica, né, que assim... o algoritmo te apresenta as coisas ali e você cai na rede um pouco. E a busca, meio que a resistência, aí eu acho que entra toda a formação cultural, educacional, e a resistência a isso, onde aquela pessoa busca o nicho dela. Ela busca a tribo dela, né? E eu acho que a moda conversa muito com essa busca por autenticidade, por individualidade, por uma coisa autoral. A estética é igual. E você né? tem um artigo que eu achei muito bacana, que eu li, gostei demais, que você traz uma questão sobre a discussão do cansaço, o cansaço do perfeito. Sim. O que seria isso para você, esse cansaço do perfeito? O Han fala muito nisso. A gente vive num conformismo que a gente não percebe, mas é tudo muito igual sempre. É o excesso que eu falei no início. É um excesso enorme de perfeição, de peles perfeitas. Os filtros do TikTok, os filtros de todas as redes sociais são muito parecidos. A nossa pele fica linda, a nossa cintura fica linda, o peito fica lindo, né? Assim, a paisagem está sempre colorida, o céu está sempre mais azul. De repente, te dá um cansaço daquilo tudo, que você tem uma demanda interna de olhar o imperfeito, de olhar o humano. Então, eu acho que o grande luxo do futuro não é a marca, não é o preço de uma bolsa, E às vezes a beleza está está na imperfeição. Né? Exato. Porque é o seu diferencial, é você. Eu tenho uma coisa que você não tem, você tem alguma coisa que o outro não tem, e que a gente poderia nem dizer que isso é uma imperfeição, assim, mas é um outro lugar. É a humanidade. Mas, exatamente, é a humanidade. Mas a é imperfeição luxo, também né? pode ter beleza nela, né? Sim, sim. Eu gosto muito quando eu estou no cinema, no teatro, que eu vejo os atores absolutamente humanos, né? Claro. Ele tem uma grande maquiagem, você vê tudo sem filtro. Ele, por exemplo, ele é lindo, mas ele tá ali como ele tá. Né? Então, assim, não tem filtro, não tem nada. Então, você conseguir ver o belo do jeito que a pessoa é. Hoje é muito importante você ter uma curadoria de si. Boa. Essa curadoria é muito interessante, né? É verdade. É o anelzinho que você coloca, é a blusa. Hoje, por exemplo, quando eu me peguei me vestindo para cá, eu peguei essa blusa que é muito antiga, que eu comprei numa feirinha de Serra, não sei se foi Petrópolis, não me lembro. E eu gosto disso aqui, eu falei, vou colocar. Isso é legal. Não é só o que está na vitrine, ou o que está na moda e tal. Com certeza. E aí, você tem essa coisa de quiet luxury, né? Que é o luxo silencioso, onde as marcas, você ter etiqueta não faz mais muito sentido. A Anne Hathaway, na época do Diabo Veste Prada 2, do lançamento do filme, ela apareceu com uma bolsinha e chamou a atenção de todo mundo que a bolsinha não custava nem $100. Todo mundo, gente, ela pode colocar a bolsa que ela quiser, por que ela está com uma bolsa tão barata? Exatamente. É uma marca americana que prega é vegana, é sustentável e tal, couro sintético, não mata bichinho, nada, e vende bolsas acessíveis para todo mundo. O que a gente está lendo dela ali? O que importa ali, o luxo é ela, não é o que ela veste. E a questão é a autenticidade, né? É você ser você. É você ser você. Você não é uma etiqueta. Você é você. Ela não é uma etiqueta. Mas acontece que você precisa se bancar para isso. Você tem que bancar, você tem que se bancar, porque o mundo te diz o contrário, né? Você precisa botar, né? te empurra, veste isso, a etiqueta tal equivale, e aí se você chegar assim, você vai ser mais bem aceito, o que, de certa forma, ainda acontece. Mas eu acho que a coisa vai mudando, como você está colocando. A coisa está mudando de alguma maneira, Rogério, né? E num mundo de tantas desigualdades, a distribuição de renda está tão desigual. Você fala de economia circular, você fala de escassez de recursos. Com certeza. De repente, você aparecer com uma marca carérrima não combina com o mundo de hoje. Não combina, e às vezes você tem movimentos, associações de mulheres periféricas, de pessoas fazendo coisas lindas. Eu já recebi aqui no programa, fazendo coisas lindas que ajudam a outras pessoas, que fazem a roda do mercado, do investimento girar. Isso tudo também precisa entrar nesse bojo, precisa entrar nessa história, não é? E aí, hoje eu acho que agora já está entrando, de certa forma. E o lugar desses produtores locais, desses artesãos, e o lugar do brechó, dos antiquários.
eles estão ganhando um lugar incrível. Claro. São peças únicas. Você vê que até a moda retrô voltou com tudo, já não é de história, hoje. Gente, eu guardei a estola da minha avó. Claro. Ah, mas é de bicho, tá bom, é de bicho, tá guardadinha, mas ela conta uma história, a história da minha avó. É lógico. Sabe? Então a gente guarda e a gente carrega coisas que têm a nossa história. É isso que eu falo de curadoria. Pra gente encerrar esse papo que tá maravilhoso, daria um outro programa, você tem que voltar pra gente continuar falando que IA agora... IA tá no momento. No caso específico da IA, quais os benefícios que você vê em relação à moda especificamente? Eu acho que, de uma certa maneira, ela democratiza a moda. Bom, a gente falou um pouco dos malefícios da coisa da perfeição, né? Mas eu acho que a IA tem uma coisa legal. Primeiro, facilita a busca. Você busca qualquer coisa na IA. Isso é uma coisa muito legal. Desde passagem aérea até apartamento para alugar. Tecido, vestidos, roupas. Você pode provar também, né? Eu ia dizer, eu tenho até uma querida amiga, enfim... que tem um aplicativo de moda, onde a pessoa entra, ela se veste, e aí eu até dei dela, na época eu falei, cara, você tem que ter link com as lojas, porque aí a pessoa experimenta a roupa daquela loja e já vai lá comprar, e ela já está fazendo isso. Funciona. Dá certo. Bia, obrigada. Foi maravilhoso a gente falar sobre isso e entender como a IA a gente pode jogar a nosso favor, ainda que seja na moda, seja onde for, né? Muito legal isso, muito coisa que você comentou. Eu não sou psicóloga, tá, de formação, mas a gente dá os nossos pitacos. Eu acho que a autoestima é fundamental. Eu tive muitos anos de depressão, tomei alguns antidepressivos na época, e quando as pessoas me perguntam qual que funcionou melhor com você, eu comecei a descobrir que uma vida, às vezes, com um pouquinho de futilidade, porque a vida não tem sentido nenhum, assim, se for, né? Eu sou meio camisiana nesse sentido, então eu comecei a achar graça em coisas mais leves, superficiais. Sim. E aí a autoestima funcionou muito. Com certeza. Então, eu acho que a IA ajuda nessa coisa da autoestima. Você não pode ficar com dismorfia, né? Isso é perigoso, isso é o lado ruim, de você ficar se achando que é uma pessoa que você não é. Mas dentro de uma dose de normalidade, de saúde, eu acho que ajuda. É mais ou menos, a gente dá uma brincadeirinha de Cinderela, né? Todo mundo quer ser Cinderela um dia, achar o seu príncipe encantado. É isso, é uma brincadeirinha, porque a vida sem Tio Play também não vale a pena. Exatamente, não é isso? Por aí. É por aí. Você que está com a gente, continua no Tio Play aqui com a gente, porque a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, mas a gente volta para falar de ECA digital, um assunto extremamente importante. A gente volta já. De volta com a Alerj Revista, agora a gente vai falar do ECA Digital com a doutora Márcia Bezerra. Doutora Márcia, enfim, chegamos ao ECA Digital, estávamos falando de IA, então ECA Digital tem tudo a ver com essa conversa que a gente estava tendo aqui. Porque, na verdade, o ECA já funciona desde 1990, não é isso? Exato. Em 1990 nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas muito antes, né? Acho que é importante a gente colocar isso, desde a Constituição Federal em 88, já havia esse estabelecimento de que criança e adolescente são prioritários. Então, na verdade, estamos caminhando, né? Tem a Constituição, tem o ECA, o Estatuto em 1990, depois tem o Marco Civil, depois tem a LGPD, e aí fomos caminhando. E agora, em 2025, tivemos o ECA Digital, que, na verdade, vem completar ou se adequar a essa nova realidade que nós estamos falando aqui. Na verdade, ele vem complementar essa questão da responsabilidade sobre as crianças e os adolescentes, né? Porque, se a gente for pensar, essa responsabilidade não é só da família. Sim, claro. É da família, da sociedade, é da sociedade, é da escola, é do Estado e agora é também das empresas, dessas grandes empresas, porque é injusto para uma família proteger a sua criança e o seu adolescente contra essa grande indústria, né? Também de situações que vêm. Mas antes da gente chegar lá, eu queria te perguntar uma coisa, porque você trabalha com uma atuação voltada para a promoção da inclusão e da garantia de direitos. O que você viu de mais significativo nessa questão da inclusão e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Vamos considerar do ECA para cá. Olha, a primeira coisa, esse fortalecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque antigamente ele não tinha esse olhar
Então, agora, a gente conseguiu trazer para o jogo a escola, que tem grande responsabilidade sobre isso. No escritório, nós atendemos muitas famílias com questões nas escolas. Sofrem bullying. E se a gente for pensar, não são crianças de escola pública, crianças de uma condição financeira inferior, muito pelo contrário. Escolas da Zona Sul com graves problemas de bullying, de cyberbullying, de mutilação, de ideação E suicida. você acha que isso vem da onde? Por que isso está aumentando, apesar da informação? Porque eu sempre costumo falar isso. Nós estamos mais informados, de alguma forma. E por que esses números continuam crescendo? Assim como o feminicídio, por exemplo. Hoje nós temos mais informação, falamos mais, mas aonde que a gente não chega para... Porque aí a conta não fecha. Então, falta a questão do letramento, que era o que a gente estava falando, as informações corretas. O que acontece se você deixa o seu filho dentro do quarto dele com um celular na mão? Você acha que ele dentro de casa está muito seguro. Só que aquela tela do celular, através dessa tela, ele tem um mundo. E nesse mundo tem deep web, tem golpista, tem... pedófilos, tem uma infinidade de pessoas que a gente nem imagina, porque temos uma barreira geracional, na nossa época não tinha isso, então a gente fica pensando assim, é impossível que alguém vai fazer um mal dessa magnitude. É possível. Então a gente vê desafios, a gente vê questões assim que são muito pesadas e que são feitas por meninos comuns. Meninotes que você olha e fala assim, não, esse menino não fez. Márcia, aquela série Adolescência... Exatamente. Ela mostra muito isso, era uma família comum, um menino comum. Mas é aquela história, né? Você solta seu filho, você deixa no quarto, é como soltar numa rua escura e perigosa. Completamente. Você acha que tá tranquilo? Que é mais ou menos não isso. Tá tranquilo, não tá tranquilo. E o ECA, na verdade, ele protege crianças e adolescentes até que idade? Até 18, é isso? Até 18, exatamente. E o ideal, assim, é que a gente não dê o celular na mão de uma criança até 2 anos. Claro. É completamente proibido, mas isso, assim, é tão óbvio. Acho que é até insano, né? Mas é o que a gente vê na rua. A mãe muitas vezes dá o celular para a criança ficar quieta. É o que você mais vê num restaurante, são as crianças com a telinha na mão. E como eles são fascinados, né? Completamente. Não, e aprendem numa velocidade muito maior, porque já vem num outro... Né? Você que trabalha fazendo espetáculo para criança, você deve perceber isso de uma forma muito clara, de crianças, sei lá, 5, 10 anos atrás com um comportamento e hoje com outro. Você não percebe isso? Mas tem a questão do estímulo também, né? Do hiperestímulo. Com certeza. Porque não é só uma análise qualitativa, né? De, isso é melhor do que aquilo, o aplicativo, o jogo do celular é melhor do que... Ou, enfim, ela gosta mais... Não é que ela gosta mais, é porque a coisa é feita de um modo que excita a dopamina, que faz o cérebro fazer isso. É adictivo. Então, é viciante porque hiperestimula. E aí as outras coisas ficam desinteressantes, né? Porque você Não, quando a Rogéria perguntou assim, gente, ela perguntou para a Márcia, o que você acha que é a causa? Eu veio na minha cabeça, que eu falei antes, é a hiperconectividade. Com certeza. Chuva de informação, e se acham protegidos pela tela, né? E quem tem que fazer esse bloqueio, na verdade, são os responsáveis, ou pelo menos essa curadoria, não seria nem esse bloqueio, mas essa curadoria. Quais as limitações que o ECA tinha e que foram corrigidas agora? Então, o que acontece? Agora, as plataformas elas têm que se certificar de que aquela criança, aquele adolescente tem a idade necessária para estar ali naquele ambiente. Antigamente, bastava uma autodeclaração. Isso acabou? Acabou. Então, agora, eles podem, claro, escolher de que forma essa certificação vai ser feita, mas se isso falhar, porventura, eles serão responsabilizados e penalizados financeiramente ou até com retirada mesmo da plataforma. Então, quer dizer, isso não existia antes. Eles diziam que eles eram meros intermediários. Isso hoje em dia acabou. Inclusive, quando a gente pedia, por exemplo, para tirar algum conteúdo explícito, isso demorava, às vezes, meses, e a criança ficava naquele sofrimento, e as famílias, hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue com maior agilidade. Uma questão, independente do digital, na vida cotidiana, qualquer pessoa pode denunciar um ato contra uma criança? Ou só o responsável? Pode fazer a denúncia e é muito sadio que essa denúncia seja feita. As famílias, quando acontecem alguma situação desse tipo, elas se sentem reféns, né? Vai ficar exposto. Gente, a denúncia, ela é um cuidado.
É uma proteção que nós temos que fazer. Qualquer pessoa pode ter? Sim, conselho tutelar, delegacia, defensoria, também existem as plataformas digitais de denúncia. Não, esses são os canais legais que você está falando. Mas eu te pergunto assim, se eu estiver assistindo que tal coisa está acontecendo com uma criança, eu posso anonimamente fazer uma denúncia, pode, é isso? Deve, com certeza. Então a sociedade deve participar desse movimento? Sim, porque a nossa responsabilidade é compartilhada. É verdade. E essa lei, o número dela é 15.211 de 2025, né? Como você disse, foi de 25, e ela prioritariamente adequa as plataformas digitais ao mundo da adolescência, da criança e do adolescente. É isso? Exatamente. E ela limita a questão da idade, a autodeclaração e o que mais? A autodeclaração, ela estabelece alguns critérios para as plataformas. Por exemplo, aquela rolagem infinita, que a criança fica vendo assim, vai sendo abastecida com uma série de conteúdos, como o Ike estava falando, isso está proibido. Sugestão de programas e de vídeos de interesse daquela criança, porque o algoritmo ele passa a ler quem é você. Ele começa a sugerir... E ele começa a te mandar tudo aquilo que você começou, foi o que ela falou. Como é que é esse bloqueio? Como é esse bloqueio? Eu ia perguntar isso. É estabelecido pelas plataformas. Eles têm que bloquear a partir de tantos minutos. Eles têm que bloquear. Mas se isso não acontece? Ele é um bloqueio temporal, é isso? Isso que é. É X minutos de bloqueio? Primeiro que se a criança tem determinada faixa etária, ela já nem tem que estar tendo acesso àquilo. Então, por exemplo, conteúdo explícito, não pode. Não, mas vamos supor que ela esteja lá no YouTube Kids, assistindo o videozinho da criança. Aí ela fica num looping, que ela sai do Baby Shark, entra na galinha pintadinha, tem vai no outro... Tem um bloqueio temporal, sim. Cada plataforma tem o seu bloqueio. Baseado no tempo. É isso. Mas isso já existe, já está instituído. O que acontece? A lei, quando ela tem uma vacatio legis, que a gente chama de 6 meses. Então, teoricamente, isso entrou em vigor agora em março. Tem um tempo para se arrumar. Né? Estamos todos esperançosos de que isso vai funcionar, estamos caminhando para isso. Então, ainda não temos essa realidade. Ainda não temos essa realidade, mas trabalhamos com essa consciência. Márcia, posso tirar outra dúvida? Para essa realidade acontecer, a gente precisa regular a IA também, né? Que está em tramitação. Ou já saiu o marco regulatório da IA? Não. Saiu em Goiás, né? Mas tem muito que caminhar ainda, né? Porque é uma... A gente fala que é terra sem lei, né? Terra sem lei. É terra sem lei. Terra sem lei. Essa questão do fim do perfilamento, que é o que a gente está comentando agora, tem a questão dos anúncios de comportamento. Isso também já foi banido? Isso também, entra dentro dessa regra. Tem uma coisa que me preocupa um pouco sobre isso de IA, do mundo tecnológico, é porque nós somos de um outro tempo, né? Assim, exatamente. A gente viveu um tempo pré tudo isso, não é nem pré-IA. É pré-internet, pré-internet banda larga, né? Analógicos. Vivemos analógicos. Ele se incluiu. Achei muito, mas tudo bem. Eu pareço mais jovem do que eu sou. Talvez você esteja achando que eu sou mais jovem do que... Mas vamos lá, digamos que. Tá, então vivemos esse outro tempo, de modo que passamos pela fase ali da formação, né, do córtex pré-frontal, primeira infância, segunda infância, etc, etc. A gente tem um outro tipo de relação. Estou falando isso porque a gente que lida com criança, né, que dá aula e tal, em escolas, a gente vê uma certa, vou chamar de atrofia mesmo da retenção do conhecimento. Porque, por exemplo, você mesmo deu o exemplo. Eu estava na ponte indo fazer a prova, e aí eu fui ali, enfim, debatendo com a IA, ela me municiou de informações e aquilo ali me ajudou a enfrentar um desafio específico. E aí, não dá para dizer exatamente, aqui sendo advogado do diabo, não dá para dizer exatamente que você apreendeu da mesma maneira do que se você tivesse propriamente parado para ler, feito a retenção e etc. E aí eu estou falando isso porque, por exemplo, a criança na escola, aí ela tem esse desafio imediato, ela recorre à inteligência artificial. E aí ela vai ultrapassar aquele desafio, ou seja, ela vai lembrar ali que a Revolução Francesa aconteceu no século tal, que foram esses personagens. Mas o que fica na cognição dela fixada, sabe? Que tipo quanta terra fértil a gente está dando para esse cérebro se desenvolver, sabe? Que é por isso que a gente fala hoje em generalistas muito mais do que especialistas. Com certeza. Porque um tempo, eu não tinha... Vou trabalhar com a realidade que eu não tinha tempo de ler os 7 livros, eu não leria os 7 livros. Se não houvesse a IA, eu ia ficar sem saber do conteúdo de 5 livros. Ela mastigou para mim. Mais da metade. Ela mastigou para mim e eu consegui saber do que os 7 livros se tratavam.
Mas isso faz da gente pessoas mais superficiais, mas ao mesmo tempo mais conhecedoras, porque mais coisa cabe no meu tempo, na medida em que eu tenho IA para me ajudar com o tempo. Você aprende a remir o tempo. É muita loucura, porque ao mesmo tempo que você teoricamente tem mais tempo, você tem menos tempo hoje, né? Para a gente encerrar o nosso papo, Márcia, eu queria te perguntar o seguinte: que dicas você deixa para essa falsa ideia de que tá no quarto, tá tudo certo, a gente já sabe que não tá? Qual é a dica que você deixa para os pais, para os responsáveis? Que tipo de olhar eles precisam ter e de que forma podemos denunciar? Primeira coisa, a atenção tem que ser de qualidade. Então, menos celular, menos TV. Está jantando? Dê atenção para o seu filho, não é jantar com o telefone na mão. Enfim, criança, adolescente precisa de atenção, precisa de limite, precisa saber que você está ali presente, precisa ser cuidado. Então, as pessoas acham que ter filho é botar o filho no mundo. Dei comida, dei boa escola, dei boa roupa, boa casa, é suficiente. Não é suficiente. Nós temos muita responsabilidade sobre os nossos filhos, nós respondemos por isso. Então, o conselho que eu dou é atenção de qualidade. Precisamos prezar isso com os nossos filhos. Escola precisa, sim, estar ali presente, atenta, reportar isso aos pais. E uma outra questão da escola que precisa ser falada, que o ECA trouxe também, é que a escola tem a obrigação de fazer o letramento digital dessas crianças. Olha, isso é sensacional. Tem até uma recente lei do Leonel, o pai do Henri, que versa justamente sobre isso, a importância de ensinar os direitos do ECA para as crianças. Isso é muito bom. Porque de nada adianta você ter uma lei que ninguém sabe do que se trata, ninguém sabe da sua aplicação, enfim. Então, isso é muito importante, esse letramento desde criança. Sim, isso é importante mesmo. E a nossa vida, né, como um todo, a gente precisa sempre procurar ser ético, fazer as denúncias, como a gente estava falando. E os canais são os principais canais de denúncia? Os principais canais de denúncia: Conselho Tutelar, Delegacia, Defensoria Pública, Disque 100, SaferNet também, pela internet. E tudo isso a gente pode fazer anonimamente, o que é mais importante, né? E é ficar de olho mesmo, né? Não pode ter aquelas senhas ocultas, aquelas portas fechadas. Não. Essas coisas precisam ser banidas, não é? Até 18 anos é liberdade vigiada mesmo. Exatamente. Porque é só assim, eu acredito. Não só, mas prioritariamente, todos nós, como pais, como responsáveis e como sociedade, olhando para isso, que a gente vai construir uma sociedade diferente. Exatamente. E aí, a partir daí, entra a questão da cultura, da educação, né, que a gente vai longe. Obrigada, Márcia. Obrigada. Você que está com a gente, continua por aí, que no próximo bloco a gente vai falar de Manoel de Barros para o mundo infanto-juvenil. A gente volta já. De volta com a Alerj Revista, agora a gente vai falar do mundo poético, do mundo que a gente gostaria de viver o tempo todo, que é com a poesia. Não é isso, Aike? Exatamente. A gente queria viver de Manoel de Barros direto, né? Só na poesia, mas não é possível, né? Mas pelo menos é possível no teatro. Mas é possível na vida também. Sim, Tem uma parte da nossa peça que a gente fala, né? E se a nossa vida for recheada de poesia e a gente não percebe? Claro. E se a poesia não estiver no livro, mas no jeito que a chuva conversa com o telhado? Olha que lindo! Ou no modo que modo que a sombra do varal dança com o vento. Olha. Então, às vezes a nossa vida está recheada de pequenos fragmentos de poesia, de pequenos vagalumes iluminando a escuridão e a gente de belezas pequenas, é isso que faz a felicidade, a alegria, né, do dia a dia. Você é um poeta também, é jornalista, é produtor cultural e a literatura é muito forte na sua vida. Como que essa sua ligação com a literatura começou? Foi por influência familiar? Foi espontaneamente? Como é que aconteceu isso? Então, ninguém da minha família é ligado à cultura, nenhuma pessoa. E eu digo... Você inaugurou a fila. Eu inaugurei a fila. E eu digo que essa minha aproximação com esse universo se deu por conta do ambiente escolar, por conta da educação. Quando estava com 8 anos, talvez, eu tive uma professora, Vera Lúcia Fontoura de Lima, já falecida, e um dia ela virou para mim. A Vera era uma mulher muito alta, obesa, assim, e ela não tinha 70% da audição.
Então ela era uma mulher que ocupava todos os espaços, com um vozeirão assim. E eu era pequenininho e um dia ela virou para mim e falou: todo mundo descendo pro recreio e muita criança, tinha me alfabetizado há pouco. E aí Vera virou para mim e falou assim: todo mundo desce, menos ele. E eu achei que era uma bronca, né? Eu já fui me justificando: não, desculpa, é que eu não sei o que eu fiz, mas eu não tive a intenção de fazer. E aí ela falou assim: que eu preciso te falar uma coisa. Você tem um dom. E eu não sabia o que era ter um dom, se isso era uma coisa boa ou ruim. se ter um dom... será isso na altura dos meus 4 anos? Se ter um dom era ter um machucado, sabe? O que era ter um dom? E aí ela falou: você nasceu para a palavra, e a palavra te escolheu. Então tudo que você for fazer, a palavra vai atrás. Nossa, essa mulher é uma profeta. Essa mulher é uma profeta, né? Mas olha que lindeza isso. Você ter uma professora antenada assim, né? E aí eu não entendi aquilo naquele momento. Logo depois ela convence a direção da escola a criar um jornal da escola para ser o jornal do Ike. Eu só não fazia o carta do leitor, todo o resto era eu. Eu escrevia, eu entrevistava, eu fazia tudo no jornal. Você lembra quantos anos você tinha? Tipo 10, essa altura 10. Olha que mais legal. ou menos. Que escola era essa? Era o Santa Rosa de Lima, que ficava na Voluntários da Pátria Não Existe Mais, em Botafogo. Lembra? A Vera existe? Não, a Vera também faleceu. Mas eu digo que, enfim, no meu agradecimento do TCC, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, eu botei a Vera em todos os agradecimentos. Tem sempre uma professora. Como professor é importante na vida da gente, né? Todo mundo tem um professor que um dia te disse uma coisa, ou te estimulou para algum lugar, né? E que te levou para um caminho que às vezes você nem imaginava, como foi o seu caso. Eu boto, né, nesses agradecimentos todos que eu faço à Vera, a Vera não chegou a ver tudo, né? Porque ela faleceu no meio do caminho, então... Mas ela chegou a ver você já formado? Chegou a me ver... Não, ela faleceu, acho que eu estava no meio da faculdade. Ela não pegou ainda tudo depois, mas eu sempre digo que a Vera apontou o caminho. Eu só fui seguir. Porque aí... E aí tem uma coisa que eu já não sei dizer se veio de fora para dentro, de dentro para fora, sabe? Porque eu sou filho único, meus pais, enfim, vêm de uma família que não tinha grandes condições financeiras e meus pais trabalhavam muito, muitas horas e, enfim... o horário da escola acabava às 5 horas da tarde, minha mãe conseguia me buscar às 7h30, 8 horas. Então eu ficava ali aquelas 2, 3 horas conversando com o zelador, o moço da cantina. Então eu conversava muito com todo mundo. E quando minha mãe chegava, imagina, eu saí de casa às 7 da manhã porque eu ficava no integral. Nossa! Então, para mim, tinha passado uma semana que eu não via minha mãe. E aí eu ia contando o meu dia para ela e era como se só depois que eu contasse para ela é que eu de fato tivesse vivido aquilo. É como se os ouvidos dela fossem os meus olhos, sabe? E eu ia contando do meu dia, porque aconteceu isso, de manhã foi aquilo, e depois foi aquilo, e depois foi aquilo. E é como se ao contar eu aí de fato registrasse. Não, então eu vivi isso porque eu contei para ela isso, contei para ela aquilo. E aí foi indo, enfim, foi uma vida inteira. Na verdade, ela foi sua escuta, né? Era isso, a escuta que você precisava. E depois você, de alguma maneira, você encontra o teatro. Sim. Em que momento você encontra o teatro? Com 12 teatro? anos, logo depois. Porque eu ficava muito tempo na escola e eu precisava fazer alguma coisa, porque já não tinha mais integral, alguma coisa assim. E a atividade mais barata, extracurricular, tinha natação, tinha não sei o quê, tudo era caro, a gente não tinha dinheiro. E a atividade mais barata era o teatro, que era, sei lá, na época, alguma coisa perto de R$40. Eu não sei quanto seria hoje, faz muito tempo. Mas era isso e eu lembro também muito a Rose, que era também falecida, foi a diretora, né? Essa primeira diretora de teatro. E eu lembro e ela era amiga da Vera, por coincidência. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei no palco, assim, eu fui botar o pé... Criança, né? Enfim, correndo, aquela excitação... Fui botar o pé no palco, assim, quando eu botei o pé, ela falou: cuidado! Você tá pisando em solo sagrado. Essa é a primeira vez que você pisa aí. Quando você pisar, ele pode te escolher ou te repelir. Se você pisar e ele te escolher, acabou. Você não vai conseguir ficar longe dele nunca mais. E aí são 20... E ele te escolheu. Já são quase 23 anos. E ele te escolheu, estamos vendo, né? E agora, né, recentemente, no ano passado, a gente estreou esse espetáculo, O Maior Quintal do Mundo,
não é uma adaptação de uma obra do Manuel de Barros, né? Ele é um passeio pelo universo. Uma inspiração. Passeio pelo universo do poeta, porque eu atribuo ao Manuel de Barros também, assim, essa abertura escancarada de porta para o mundo. E tem uma historinha, se a gente tiver tempo de falar. Por favor. Quando eu tinha 14 anos, tem gente que é fã da Lady Gaga, tem gente que é fã da Beyoncé, tem gente que é fã, sei lá, do Luan Santana. Eu era fã do Manuel de Barros. Ele era minha... Mas você conheceu o Manuel de Barros em que momento da sua história? Porque eu sempre fui velho, né, assim. Nasceu velho, né? Eu lia jornal pra caramba e tudo mais. E eu gostava muito de entrevista. E eu tava vendo uma entrevista, a Ana Carolina, cantora, deu uma entrevista pro Globo, e aí tinha aquela coisa bate-bola, jogo rápido. Sei. E aí eu tava lendo, e aí tava assim, uma autora. Aí ela falou, Elisa Lucinda. E um autor. Aí ela, Manuel de Barros, um cara que eu tô descobrindo agora e tô apaixonada. Aí eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar, vou ver Aí quem você é. foi buscar saber. Aí eu fui buscar saber, porque eu nunca tinha ouvido falar. Bacana. E aquilo ali me atravessou, assim, o Manuel de Barros me atravessou de um jeito, assim, parecia que ele tava... Parecia que a minha cabeça morava num kitnet e, de repente, eu morei numa mansão, sabe? Ele foi ampliando o meu universo, assim, foi cabendo tanta coisa, foi ressignificando o olhar de tudo, das coisas desimportantes, dos seres desimportantes, do sistema de valor, o que eu dava valor, o que eu não dava valor. E ele tem uma poesia extraordinária, né? Maravilhosa. Nossa, isso eu gosto muito também. E aí, na época, no final do Orkut, tinha comunidade fãs do... ele pegou o Orkut. Já começamos a fazer os ligamentos. Vamos começando a ligar os pontos. Vamos ligando os pontos, hein? E aí tinha uma comunidade de fãs do Manuel de Barros. E tinha uma moça que deu um depoimento assim, gente, acabei de sair da casa do Manuel, estou maravilhada, não sei o que lá, fui entrevistar ele, e eu, nossa, ela foi na casa dele, porque ele morava numa fazenda no interior do Mato Grosso do Sul. Isso. É isso. Então isso pra mim era um universo muito longe, eu nunca tinha andado de avião. Então Mato Grosso do Sul pra mim era Estados Unidos. a China. Estados Unidos. Era a Austrália, assim, era uma coisa muito longe, porque não dava pra ir de ônibus assim tão acessível. E aí eu mandei mensagem para ela e ela foi e respondeu falando, ah, você quer conversar com ele? Toma o telefone. Olha. E me deu o telefone da casa dele. Aí eu fui e liguei. E aí eu liguei muito empolgado. Você imagina um fã da Lady Gaga ligando para Lady Gaga, entendeu? Eu liguei para o Manuel de Barros. Atendeu uma senhorinha, que era esposa dele, aquela vozinha de senhorinha. Alô, eu... Oi, por favor... Manuel de Barros? Cheio de atitude. Não, cheio de atitude. Cheio de atitude. Muito corajoso. Já era muito ator, né? Já estava bem ator nessa época. E aí ela fala, só um minuto. Meu bem, telefone para você. E lá vem o Manuel de Barros. Lá vem Manuel. Manuel atende. Alô? Na hora, minha axila, 3 litros de água pingando, eu me tremendo todo. E ele, alô? Eu desliguei. Não consegui falar. Olha! Tadinho. E aí eu fiquei treinando no espelho. Oi, Manuel, aqui é o Ike do Rio de Janeiro. Oi, Manuel, aqui é o Ike. Você sabe que isso é um processo de ator que já estava em você, né? Esse processo você já estava desenvolvendo desde essa época, né? É você possível. sabe disso. É possível ou não? Você tem alguma dúvida? E aí na outra semana eu liguei de volta, porque eu tinha decorado a frase O roteiro. Oi, Manuel, o aqui é roteiro. o Ike do Rio de Janeiro. Eu ia conseguir falar isso. E aí eu fui todo o protocolo, blá, blá, ele atendeu e eu falei, oi, Manuel. Muito firme, né? Engrossando a voz. Aqui é o Ike do Rio de Janeiro. E ele falou, oi, Ike do Rio de Janeiro, aqui devo a honra. Ele deve ter percebido que era uma criança, uma pessoa jovem. Aí ele, oi, Manuel, oi, Ike, aqui devo a honra. Eu não tinha ensaiado essa parte. Ai, meu Deus. Eu só tinha ensaiado aqui é o Ike do Rio de Janeiro. E eu queria falar, sou seu fã. E eu pensei, meu Deus, mas ele... Eu queria que ele me achasse especial de alguma forma. E sou seu fã, não sei o que. Dane-se, tanta gente é. E aí eu falei, olha, eu não tô te ouvindo bem, daqui a pouco eu te ligo, tá? Daqui a pouco eu te ligo. Aí você foi ensaiar o bloco 2. Então, só que nunca consegui pensar no que eu falasse para ele me achar especial. Então eu digo que esse espetáculo é a conversa que a gente não teve. Ah, que lindo! Esse espetáculo é a poesia do Ike, já calejada. Você não voltou a falar com ele? Nunca. Nunca mais? Ele morreu e eu não voltei a Não falar. teve ninguém pra dizer pra você, vai de novo, meu filho, sua mãe não te deu aquele... Não, eu não sei nem se ela soube. Acho que eu fiz isso assim...
Quase que intuitivamente. Se fosse meu filho, eu ia dizer, vai, lida de novo. Mas talvez ele não tenha nem falado. Você falou pra sua mãe, de repente nem falou. Então, acho que nem falou. Eu não lembro se eu falei pra ela isso. Entendi. Mas que lindo que você pôde ressignificar essa história de uma forma tão linda, porque ele é um cara que merece. Momento, né, Rogéria? Ele guardou esse momento. Claro, mas isso significa muito. E foi lindo porque a filha do Manuel de Barros foi assistir a peça. Ah, que bacana. A Marta Barros. Olha, que lindo. A gente estreou em setembro do ano passado. E vocês estão extremamente premiados, indicados, foram a vários lugares, vários estados, já fizeram muitas apresentações, isso é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho do espetáculo. Tá. Qual é a tua ideia, o que você levou lá para a cena? Então, o espetáculo Maior Quintal do Mundo, ele traz 4 narradores brincantes em cena que ficam se revezando no papel do menino Manuel. Então, uma hora é um, outra hora é outro, outra hora é outro. E o menino Manuel, a gente fala que, logo no início da peça, a gente fala assim, a gente veio contar a história de um menino. Um menino com uma idade assim, meio mista, que pode ter alguma coisa entre 8 e 80 anos. Então a gente vai contando peraltagens desse menino Manuel, só que às vezes ele é uma criança, às vezes ele é um idoso, às vezes ele é uma pessoa de meia idade, às vezes ele é... E às vezes ele é um ator, às vezes ele é uma atriz, às vezes a gente vai passeando. Ele é um brincante. Ele é um brincante também. E a ideia é fazer esse passeio pelas palavras e principalmente ressignificar o olhar, assim, deslocar o nosso eixo de valoração. O que a gente dá valor, o que a gente não dá. Que é bem Manuel de Barros. Que é totalmente. É bem a essência dele, da poesia dele, né? E tem essa coisa de, a gente fala, né? As coisas desimportantes é que carregam o mundo. E eu lembro quando, por exemplo, os lixeiros entraram em greve, né? E parou a cidade. E é uma categoria profissional da maior importância social e não é tida nesse lugar, né? Então, e vale para os seres desimportantes, né? A gente fala a formiga que carrega o dia nas costas, né? Feito raiz de árvore, feito a formiga carregando o dia nas costas. Então, esse espetáculo ele é com músicas originais também, composição minha e do Fabrício Zava, um músico de São Paulo. E é lindo, assim, porque não é propriamente um espetáculo infantil. É um espetáculo para as infâncias de todo mundo. Então é para quem está em idade de criança, mas quem não está. Eu, Rosângela, Márcia, Bia, todo mundo tem a sua criança ali dentro e se conecta com ela. É para a criança de cada um de nós, não importa a idade que a gente esteja. Até porque o Manuel de Barros, ele se comunica com criança, com adulto, com todo mundo. É poesia, né? É poesia, fala de... E você sabendo como chegar na criança, aquilo vai tocar. Eu digo criança realmente na idade infantil, vai chegar bem chegado. Em tempos, estamos falando hoje muito de redes sociais, de tudo que a gente está falando. Como é que você observa as crianças hoje em relação ao teatro, com esse mundo paralelo que caminha com elas, que é a rede social? Você tem que ter mais expertise para atrair essa criança? Tem uma coisa que a gente tinha uma certa insegurança, porque não é exatamente um texto simples, no sentido de ele não subestima a capacidade da criança. E a gente... A gente teve um processo de ensaio muito curto, a gente teve um mês para levantar tudo e tudo mais, para já estrear. E havia ali uma insegurança na equipe de, mas será que vai dar certo essa aposta? Vai fazer sentido? Como faz sentido para a gente? E foi muito bonito perceber que aconteceu essa via dupla, assim. As crianças ficam eletrizadas, completamente hipnotizadas, porque... é um espetáculo, assim como a poesia, né? O Manuel de Barros falava que explicar afasta as falas da imaginação. Então, e é um pouco o que eu acredito que é o teatro, né? O teatro ou você entende, ou você sente e entende. Qualquer coisa tá válida. Sim. Né? Se você vai e não sente nem entende, é porque provavelmente a peça é ruim. Então... Mas daí eu fico com a Bárbara Eliodoro. Teatro até ruim é bom. Exato. Eu fico com ela, porque teatro é bom sempre. Exato. Às vezes ensina pra gente o que não fazer, o que a gente não quer ver. Sempre é legal. Ainda que seja uma peça que naquele momento você não tenha se identificado com nada, em algum momento aquilo vai voltar pra você de algum jeito. Exatamente. E aí as crianças... E aí a gente escolheu fazer uma encenação, as imagens, o figurino, o cenário. A gente fez uma encenação que dialoga fortemente com essas imagens. Então a gente tem um tecido gigante, tem aquele poema clássico do Manuel de Barros que está na peça, né? O rio que fazia uma volta atrás da minha casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse,
Essa volta que o rio faz atrás da sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro mole que fazia uma volta atrás da minha casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E a gente faz isso com um tecido gigante representando o rio. Que lindo. E, enfim. E a criança é muito atraída pelo lúdico, né? Muito. Quanto mais todo ser humano, né? Mas assim, a criança, ela é muito atraída pelo lúdico, né? Então você junta a palavra e o lúdico, isso fortalece, né? Vamos ver um vídeo agora, num pedacinho do espetáculo. Essa história é feita de várias outras pequenas histórias. Fruto de memórias inventadas. E que, por serem inventadas, são verdadeiras. Afinal, Tudo que a gente não inventa É falso. Às vezes eu me sinto um pouco assim também. Inútil. Não. Aí eu me lembro que as borboletas também não servem pra nada. E mesmo assim elas são lindas. A inutilidade é um jeito de voar. as coisas que não servem pra nada Servem pra lembrar. Que o mundo Também precisa descansar. é uma formiga! Formiga? Mas não é uma formiga comum, é uma formiga com uma bunda. E com isso ela carrega mais mistérios do que um foguete da NASA. Para um poeta, a bunda de uma formiga é mais valioso que o barulho todo de uma cidade às 3 horas da tarde. Maravilhoso, você está de parabéns. Manuel de Barros é um encanto e vocês resolveram fazer uma coisa linda, criativa, diferente. O que mais te encanta no Manuel de Barros? Ai, difícil. Eu acho que o que mais me encanta no Manuel de Barros é inverter a lógica predatória das coisas e do mundo. Sabe? Eu acho que o mundo nos motiva a essa lógica do descarte, sabe? De deixar para lá, de descartar tanto as coisas quanto as pessoas, né? Assim, os nossos idosos não são cuidados, os nossos objetos antigos são descartados. E eu acho que o Manuel de Barros, ele propõe essa reeducação do olhar, sabe? Para a gente valorizar as coisas e os seres que normalmente a lógica do mundo taxa como desimportante. E elas são super importantes e são cheios de alma, né? É verdade, total, total. Lindo isso. Parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso. Eu, como trabalho com teatro, sou suspeita. Mas, assim, é maravilhoso, realmente. Eu já ouvi falar muito bem do espetáculo, assim, pretendo assisti-lo. E agora eu queria que você convidasse as pessoas para assistirem. Vocês estão onde, quando? Fala aí para todo mundo. Você, Rogéria, Márcia, Bia e você que está assistindo a gente, está super convidado a fazer esse passeio pelas palavras, pelo sonho e se reconectar com essa criança que está aí dentro, guardadinha, esperando só você abrir a porta para ela sair e brincar no seu quintal. Sábados e domingos, às 11 horas, no Teatro Ecovila ReHap, que fica ali dentro do Jardim Botânico. Importante dizer que você não precisa entrar no Jardim Botânico, pagar ingresso para assistir, não, tá? É só ir ao teatro. Então, super convidados e quero deixar o Instagram também, @o maior quintal do mundo teatro. Todo mundo vai lá correndo, porque o espetáculo, de fato, é muito legal e o lugar também é. O ReHap é um espetáculo, aliás, é um lugar maravilhoso, muito acolhedor, tem um espaço antes para as crianças brincarem, é maravilhoso, vale super a pena. E eu queria dizer também, que eu não sei se vocês sabem, se você que está aí nos assistindo sabe, que o Jonas Bloch, um ator, assim, que dispensa comentários, maravilhoso, ele também está fazendo um espetáculo sobre o Manuel de Barros. Sobre a obra de Manuel de Barros, já fez, foi maravilhoso, lotou e ele voltou com o espetáculo. Então procura por aí, que ele também está fazendo um trabalho sobre Manuel de Barros. Aliás, Jonas, ó, meu beijo, meu carinho, minha admiração para você sempre. E para você, claro, que está fazendo agora com essa criançada. E, como você disse, é para todas as crianças de todas as idades, não é isso? De 8 a 80 anos. Nós estamos incluídas. Nós estamos incluídas. Talvez, assim, quase na régua, mas a gente está incluída. Estaremos lá para te assistir. Parabéns. Muito obrigado. Continue trazendo mais ludicidade para o mundo, que é isso que a gente precisa, para a gente fazer um mundo melhor, um mundo mais bacana, mais legal para todo mundo, né? E agora a gente vai para o nosso momento literário para a gente saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Bia?
Eu ando lendo muito filosofia, né? Então, estou revisitando coisas que eu já li. Inclusive, fui ver O Estrangeiro no cinema e reli também. Mas eu queria falar de um livro que é de um filósofo que está vivo, inclusive eu sigo ele no Instagram, chamado Luciano Floridi. Ele é italiano e ele trata da filosofia da informação, da filosofia ligada à tecnologia desses novos tempos. E ele criou um termo chamado vida on life. Eu gosto muito disso, que ele explica um pouco que hoje o ecossistema é um só. Não tem mais, não. Essa aqui é minha vida digital, eu conheço ele só na internet, ou... Ele diz que é uma coisa só. Isso. Márcia. Quero convidar vocês para ler o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek, que fala um pouco dessa importância da gente ter um propósito e uma motivação na nossa vida. Que pode ser uma coisa pequena, né? Claro. Uma coisa desimportante, como o Ike falou muito bem, mas que são as coisas que nos movem verdadeiramente. É isso. Ike. Vou indicar um outro livro que eu acho lindo, chama O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. É um livro de microcontos e pelas andanças dele pela América Latina. E eu acho a coisa mais linda do mundo, porque também acho que ajuda a gente a expandir o nosso universo, o nosso olhar e o nosso repertório afetivo, o nosso universo poético. Então, O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Bacana. Eu vou indicar, por conta da conversa da gente hoje, eu achei um livro que você acho que vai gostar dessa indicação. Mentes Brilhantes Não Pensam Igual. A organização é do Marcelo Gleiser. Tá aqui, ó. Muito. Esse livro é muito interessante. É um livro que ele fala qual o futuro da humanidade na era da IA. Esse livro traz abordagens diferentes. São 8 pessoas que foram convidadas. É um livro escrito em perguntas e respostas, com 8 intelectuais que discutem essa questão da IA. Como ele diz aqui, mentes brilhantes não pensam igual. Então, sob diferentes pontos de vista. Gente, é um livro maravilhoso de ler e de tanta coisa que você vai aprendendo da forma como cada pessoa entende essa nova realidade, não tão nova assim, mas que nos atravessa, né? Como a gente falou aqui também, né? Então, essa é a minha dica. Mentes Brilhantes Não Pensam Igual, é da editora Record. Tá aqui. Agora a gente vai saber o que vocês nos indicam por aí, a dica cultural de vocês. Bia. Tem uma igreja que foi reformada por um grupo de empresários, de comerciantes do centro do Rio, chamada Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que é a santa que protege os comerciantes. E esse grupo comandou essa reforma. Cláudio Castro, um beijo para você. Cláudio Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis, que comanda aí um grupo de empresários aqui do centro do Rio. Aos sábados e domingos tem uma missa lindíssima. É um show gratuito. Tem uma orquestra ao vivo, tem uma soprano, Maria Luísa Nobre. Então, assim, é um programão. Márcia. Minha dica é para exposição imersiva do Gaudí e Clint no Rio Design Barra, uma exposição maravilhosa que já rodou o mundo e agora está aqui no Rio, imperdível. Opa, imperdível. Ike. Bem, eu vou indicar um espetáculo chamado Alguma Coisa Escapa ao Naufrágio. É uma adaptação de um conto do Machado de Assis, da Cartomante, dia 18 e 20 de junho, no Léa Garcia, no Teatro Léa Garcia. Teatro Léa Garcia. Isso. Que é aqui no centro do Rio também. Que é aqui no centro do Rio também, Beleza. dos Ciclomáticos DNA. Isso, Ciclomáticos, uma companhia muito legal. E agora, a gente está caminhando para o final do programa, eu quero passar para vocês um mimo que a nossa parceira, editora Giostre, manda para vocês. Obrigada. Espero que vocês curtam, porque Muito aqui obrigada. a gente, como a gente fala e incentiva a literatura, nós temos um parceiro, Giostre, que manda para vocês. Que lindo, muito obrigada. Acho que vocês vão curtir, acho que vocês vão curtir essa muito leitura. Obrigada. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom a gente conversar com vocês, a gente falar de assuntos que são tão interessantes e potentes, né? Quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. Eu aprendi muita coisa, não sei vocês, mas aprendi muito e saí com o coração, ó, em festa. Teatro, poesia, Manuel de Barros, e ainda boto nesse balaio Jonas Bloch, além de você. Gente, coração em festa. Obrigada, gente. Obrigada. E pra gente encerrar, qual é a sua palavra de ordem? É amor. A sua, Márcia? Respeito. A sua? Humanidade. Pronto. Respeito, humanidade e amor faz um mundo diferente. E é isso que a gente está fazendo aqui. Obrigado, gente. Obrigada, sucesso para todo mundo. Obrigada. Foi ótimo contar com a sua companhia e com a sua audiência. Eu espero que você tenha curtido o nosso encontro. A sua opinião é super importante para a gente. Então, deixe as suas sugestões, os seus comentários na nossa rede social. Segue a gente por lá. Se você quiser rever esse programa, basta você acessar o YouTube. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do povo.